Quando eu disse que faria esse vídeo, me perguntaram: você está combatendo as religiões? Claro que não. Estou apenas revelando as grandes mentiras e desmascarando os mentirosos. Assista o vídeo e tire as suas próprias conclusões. E então, que tal aproveitar a Semana Santa? Faltam apenas 48 horas para você cair na real e perceber que realmente você sempre foi enganado. Sempre mentiram para você, inventaram coisas históricas para você e as consideraram e rotularam como sagradas. E disseram para você que eram dogmas, que você não deveria questionar. E fizeram pior ainda, infiltraram um determinado cidadão alemão no teu meio, para através de 97 teses, essas quais questionam apenas duas coisas: pagamento de indulgências e votos. E você acreditou nisso, e por causa disso foi criado um novo sistema religioso. Dividir para dominar, foi isso que foi feito. E você mais uma vez caiu, por causa da sua fraqueza, por causa da sua dependência, por causa do teu medo, sim, aquele mesmo medo que houve lá no Sinai, quando ele quis falar diretamente com os homens, e os homens se negaram a ouvi-lo e tiveram medo de vê-lo e de percebê-lo, e escolheram um entre eles para representá-los. E depois, bastante tempo depois, um outro chegou perante ele e falou: o povo pede um rei. E ele respondeu: dê a eles o rei que eles estão pedindo, mas alerta-os sobre o que o rei fará sobre eles. O rei, igual a todas as outras nações, o tem. Outras nações. Muita gente diz e ensinou para você que estavam falando sobre as nações da terra. Não, mas não é sobre as nações da terra. Não te ensinaram, você não estudou e você não percebeu. Mas o universo é amplo. Está falando de outras galáxias, de outros mundos, de outros planetas, de outros deuses. E ele queria reinar único e andar no meio do povo, em sua plenitude, que é bem e que é mal, que é macho e que é fêmea. Mas o povo não quis saber. E o que é pior, os líderes das religiões, as duas principais, que dizem ter o entendimento e o conhecimento dele e ter intimidade com ele, colocaram medo em você o suficiente para que você não questionasse, para que você não pesquisasse, para que você não estudasse. E ainda fizeram pior. Depois do evento do Nazareno, inventaram e criaram para você, em cima de dois termos escritos em hebraico, Lê Satã e Satã, inventaram para você que ele, o opositor, o adversário, era um ser rabudo, chifrudo, vermelho e horroroso, e que ele ronda através de você para te tragar, para te dominar, para te destruir e para te tomar a salvação. Agora eu quero que você pense, medite, aproveite o feriado, medite sobre uma coisa bem simples que eu vou te falar. Esses mesmos líderes que criaram aquela religião mais antiga, que em latim, em suas principais cerimônias, louvam e cantam a Lúcifer, o portador da luz, e disse para você que Lúcifer é o demônio e é o diabo. E a outra religião, que foi criada através daquele alemão infiltrado, que pregou aquelas 97 teses na porta de um templo, para fazer um teatro, te enganar, te amedrontar e ainda te escravizar mais ainda. Eles dizem para você, eles dizem, sempre disseram para você, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então pergunta para eles aí agora, para os líderes dessas duas religiões, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por que que eles, os líderes, tanto da primeira, chamada católica, vou dar nome, e da segunda, chamada protestante, que protesta apenas
contra as indulgências que a outra cobra e dos votos que a outra fazia. Mas eles, em seus templos, em suas vidas, como líderes, vivem em pompa, em luxo, comem do bom e do melhor. E por que você, fiel seguidor, tem que ter uma vida humilde, miserável e ainda tirar do teu bolso para aumentar os cofres deles, para aumentar as riquezas deles e construir cada vez mais templos mais suntuosos, cheios de ouro, de prata, de obras de artes que são avaliadas em bilhões de dólares em seus templos suntuosos? Só essa pergunta eu vou deixar para você meditar nesse feriado. Feriado esse considerado talvez um dos mais importantes da Terra. Por quê? Porque eles criaram para você mais uma narrativa para te aprisionar, mais uma narrativa para te assustar, para te manter de cabeça baixa. Que Deus é esse que você serve, que um dia disse que era para passar a fio de espada os homens, as mulheres, as crianças, as galinhas e os animais à porta de Jericó? E depois esse mesmo Deus disse para você que se te bater numa face você tem que oferecer a outra? Você nunca parou para pensar nisso, não? Isso é manipulação, é uma mentira, é uma história que foi criada para te amedrontar e para te assustar. Falei sobre pastores e padres e os seus prostíbulos, que são esses templos que eles constroem, quando ele disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Agora vocês querem que eu fale sobre políticos? Já falei, são os reis, que o próprio homem escolheu para reinar sobre ele, em vez de deixar que ele reinasse. E agora, as escolhas que vocês fazem, as escolhas que nós estamos sujeitos a elas, é que nos escravizam e nos dão medo. Sabe por quê? Porque os impostos que você paga, os impostos que eles dizem que é para o bem-estar da chamada democracia e do povo, na verdade, fomentam ainda mais aqueles dois grupos que eu comentei com vocês aqui, que foram criados para manipular, amedrontar e escravizar. Nós estamos em 2024. Em outubro, você será convocado novamente a ir às urnas, às eleições, e escolher novamente. Tomara que você não faça como aquele povo fez no passado. Tomara que você use o seu raciocínio para se libertar dessas cadeias, dessas prisões. Porque eles, os líderes que os homens escolhem, não estão nem aí para você. Me diga aqui nos comentários, comente aqui, qual foi realmente o benefício que você teve durante toda a tua vida e que você realmente pode se alegrar de dizer que foi uma liderança política que fez por você. Sendo que, ora direita, ora esquerda. E você aí se degladiando, brigando com seu vizinho, perdendo suas amizades, deixando de falar com seus parentes, por causa das escolhas que você ou eles fazem. Mas, na surdina, nos bastidores, eles, tanto os que vestem azul como os que vestem vermelho, se deliciam em seus banquetes e ainda chamam as lideranças religiosas para abençoá-los. Isso quando não usam os púlpitos altares dos templos feitos por mãos humanas para poder promoverem as suas falcatruas, as suas promessas vãs. Quer um exemplo? Tem quanto tempo que você está ouvindo falar de reforma da Previdência? Na sua cidade, quantas obras foram iniciadas, grandes obras que fariam bem à população, que trariam um conforto à comunidade? Quantas delas você pode apontar que começou e terminou? Você já observou que no máximo a cada 8 anos o poder é trocado de mãos? Vai da esquerda para a direita ou vice-versa? Por que você acha que existe isso? É o tripé de comando, meus queridos, minhas queridas. Religião, política e economia. E aqui estamos nós,
Fico imaginando como que Samuel ficou envergonhado quando ele chegou diante dele e disse: o povo pede um rei como todas as outras nações. Aí eu te pergunto, aproveita o feriado, quem é o rei que governa sobre a tua vida? Medite sobre isso e siga a trilha.